Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é cordel, produção escrita e oral. Módulo 3, páginas 25 a 29. Vamos lá? Bom, aqui na página 25 começam as instruções do passo a passo de como vocês produzirem o cordel. Então vamos relembrar aqui o que a gente aprendeu e acompanhem comigo passo a passo, pois vou explicar. Neste capítulo, você conheceu as principais características do gênero cordel. Agora é o momento de usar a imaginação e colocar em prática o que aprendeu, produzindo o seu próprio cordel. Depois, você e seus colegas vão organizar uma apresentação. Calma que a gente vai chegar nesse ponto, tá? A fim de declamar à comunidade escolar as produções da turma. E para finalizar, vão montar um varal para expor os folhetos de cordel. Nós conversamos a respeito disso na aula de ontem, né? Que se a gente estivesse na escola, como que iria ser, esse seria um ponto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a produção escrita, vão montar aí em casa, vou explicar direitinho. No final do vídeo vai ter uma orientação de como fazer a xilogravura, que é a capa do cordel, para a capa do cordel. E a recitação vocês vão fazer através de vídeo, tá? Então lembre-se, são duas coisas aqui, a produção escrita e a produção oral. Então, a escrita vocês vão fazer à mão, bonitinho, o cordel de vocês, vão fotografar, enviar foto e vão gravar um vídeo fazendo a recitação deste cordel, certo? Então, vamos lá. Para planejar o cordel, veja abaixo algumas sugestões de temáticas que podem ser trabalhadas para dar início à produção. Então, pode ser uma história de amor ou de aventura, pode recontar uma narrativa famosa, pode falar sobre acontecimentos históricos, pode falar história do folclore, né? Alguma história folclórica, meio ambiente e consciência negra. Gente, escolham qualquer um desses temas. Professora, eu já tenho um tema em mente aqui. Posso fazer o que eu estou pensando? Pode, mas desde que você me fale, professora, eu vou fazer sobre meu cordel sobre tal assunto, tá? Para eu saber qual foi o assunto que você escolheu, tá certo? Bom, defina então a temática do cordel. Pesquise mais informações sobre esse tema em jornais, revistas, sites, internet. Anote em um rascunho o que você coletou e pense em como deve abordar o tema com base nas informações levantadas. Avalie a quantidade de estrofes e versos que comporá o cordel, lembrando que alguns versos devem rimar entre si. Anote algumas palavras que rimam relacionadas ao assunto escolhido para empregar em seu cordel. Separe materiais como folhas de papel, sulfite branca ou colorida, canetas de diversas cores, lápis de cor, régua, tesoura com pontas arredondadas, etc., para produzir o folheto, tá? Eu disse que para produzir a capa, a gente vai precisar também de folha sulfite, pode ser de qualquer cor, pode ser branca ou colorida, tinta, né? Pode ser guache, de preferência. Se tiver outra tinta em casa de artesanato também serve. Vão precisar de uma bandejinha daquelas de frios, aquela que é retinha, sem abinha. Então, uma bandejinha de frios, de isopor, ou um pedaço de EVA, caso vocês tiverem em casa EVA, tá? Para fazer a xilogravura, que eu vou mostrar o vídeo no final da minha aula. Então, para auxiliá-los na produção, acesse o site Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu coloquei o link aqui, ó, tá? É www.ablc.com.br, tá? Para vocês poderem visualizar, porque aqui tá muito pequeno e no livro de vocês o link tá encurtado.
Bom, então olha só, isso aqui essa é uma imagem de como eram expostos os cordéis, tá? E o site é bem interessante, tem bastante coisa que vocês vão aprender. Vamos colocar então em prática. Após o planejamento, é hora de escrever o cordel. Para isso, siga essas dicas importantes. Primeiro, escreva as estrofes em um rascunho. Gente, rascunho é tudo. Atentando à regularidade de versos, ou seja, todas as estrofes devem ser compostas da mesma quantidade de versos. Então, eu disse para vocês que pode ser uma única estrofe, mas lembre-se que o cordel ele tem que contar uma história. Se vocês conseguirem fazer uma estrofe única contando uma história, ok. Talvez 2 estrofes sejam o ideal para que vocês consigam transmitir uma mensagem aí, tá? Bom, as rimas também devem ter uma regularidade quanto à sua localização. Então, se vocês forem fazer 2 estrofes ou mais estrofes, lembre-se que a posição das rimas tem que ser a mesma em todas as estrofes, tá? Lembre-se de que o registro empregado deve ser informal. Olha só, vocês têm a liberdade de usar a linguagem comum, a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. E o uso de termos regionais, se vocês quiserem usar gírias que usamos no nosso dia a dia, também podem colocar, tá? Bem característica oral. Atente à grafia das palavras e ao emprego da pontuação. Escreva um título bem criativo e que tenha relação com o conteúdo do seu texto. Faça um desenho relacionado ao tema do seu texto para ser a capa do seu folheto do cordel, tá? Então, esse vai ser na segunda parte que a gente vai fazer lá no isopor ou no EVA para fazer a xilogravura. Avaliando o cordel. Lembre-se que até agora nós só fizemos o rascunho. Então, antes da gente passar para a arte final, vamos avaliar. Então, ao finalizar o rascunho, avalie se você seguiu todas as orientações ou ainda precisa adequar alguma parte do texto. Para isso, veja as orientações abaixo. Releia o cordel e verifique se é preciso fazer alguma correção na grafia das palavras ou no emprego de pontuação. Muito importante. Vocês estão escrevendo cada coisa nesses livros aí que, olha, tá de doer a alma. Então, cuidado com a ortografia, gente. Na dúvida, consulte um dicionário. Confira se a estrutura de seu texto apresenta estrofes compostas da mesma quantidade de versos. Então, se eu fiz uma estrofe com 9 versos, a segunda estrofe tem que ter 9 versos. A mesma coisa a questão da rima. Se rimou, vamos supor que você escolheu fazer uma rima entre os ímpares. As estrofes ímpares rimam primeira, terceira, quinta, sétima e nona. Então, na segunda estrofe é a mesma coisa, tá? Que mais? Verifique se você empregou o registro informal com marcas da oralidade e expressão típica de sua região. Troque seu cordel com o de um colega. Então, vocês podem fazer essa troca virtualmente, obviamente. Sei lá, Brenda e Camila, vou citar vocês duas, porque vocês são gêmeas. Então, uma mostra para a outra. Olha, Brenda, tira uma foto e manda. Dá uma olhada, Camila, o que você acha aí? Entendeu? Faz essa troca aí, ou em casa mesmo, com o pai, a mãe, com quem estiver aí com vocês, irmão, para poder mostrar o que vocês fizeram. Mas o legal seria vocês um mostrarem para os outros, assim vocês podem dar ideias e sugestões também, que seria legal. Bom, e só lembrando aqui, muito importante, lembre-se de fazer os apontamentos com respeito, tá? Entregue o cordel ao professor para que ele leia e faça o apontamento necessário. E por fim, para montar o folheto, que o texto passe o texto a limpo, insira seu nome e a ilustração da capa. Então, o que ele está sugerindo aqui? Que antes de vocês passarem para a arte final, olha que legal,
vocês me mandarem antes. Para não mandar na tarefa, para não ficar, vocês podem me mandar no WhatsApp o rascunho de vocês para eu ver se tá ok, tá? Eu vou dar uma olhada, vejo se tá certinho e aí vocês podem fazer a parte final, tá? Ou seja, vai pegar uma folha, vão escrever, usar os lápis de cor, a régua, a canetinha, vão fazer uma coisa bem bonita aí. Pode usar cores no texto de vocês, não tem problema nenhum. Vocês adoram uma estabilo, esses marca-textos aí, caprichem no texto de vocês. Bom, e no final vou explicar como faz a xilografura. Eu peguei um professor aí um expert em xilogravura que vai explicar para vocês. Declamando os cordéis. Aí vem a produção oral. Veja a seguir algumas dicas para apresentar seu cordel. Ajude os colegas do professor a organizar o local, vai ser virtual. O professor vai indicar a ordem das declamações, vai ser virtual. Posicione-se à frente dos convidados para declamar o seu cordel, vai ser virtual. Bom, então aqui a gente não tem muito o que seguir. Aqui, atente-se ao ritmo de cada verso, enfatizando as frases criadas. Lembre-se de fazer uma pausa entre a leitura das estrofes. Ao final, agradeça a atenção dos ouvintes. E durante a apresentação dos demais, mantenha-se em silêncio. Ok. Bom, então vamos ver uma pessoa declamando um cordel. Rapidinho. É rápido, tá? Senhoras e senhores, como faremos ao longo dessa nossa série, homenageando os poetas da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, hoje faremos a parte do Manuel de Santa Maria. Manuel de Santa Maria perdeu uma filha e durante largo período ficou sem escrever. E quando voltou a escrever, foi com essa linda estrofe que eu estou dedicando a vocês, em nome do poeta Manuel de Santa Maria. Eu bem sei, caro Senhor, que a vida é um perde-ganha, mas meu sofrimento é grande, a minha dor é tamanha, que o coração do poeta não bate mais, só apanha. Obrigado. Bom, gente, e aí? Esse é o presidente da Academia Brasileira de Cordel. Gostaram? Então, viu? Simples. Foi uma única estrofe aí que ele recitou. Não morreu, tá vivo, tá? E ninguém não fez mal para ninguém. Tá bom, gente? Então é isso. Vocês vão gravar um vídeo e vão fazer essa recitação. Olha só, ele foi lá num fundo onde tinha vários varais de cordéis. Vocês podem escolher um espaço claro, que tem uma luminosidade boa em casa, para vocês fazerem essa filmagem, tá bom? Bom, e aí depois vocês vão me enviar aqui a verificação de desempenho que vocês fazem junto com o avaliando, tá? Bom, antes de eu finalizar e o professor explicar como fazer a xilogravura, vamos falar um pouquinho então sobre a cidadania do dia a dia, diversidade bem brasileira. Olha só, esse assunto ele pode agregar na sua produção. Então vamos pensar um pouquinho nessa diversidade cultural do Brasil. O Brasil possui uma vasta diversidade cultural com variedade de costumes, tradições, músicas, danças, culinária, festas populares, etc. Tudo isso é resultado da miscigenação de vários povos que ocorreu no país ao longo de sua história. Conheça a seguir algumas particularidades de cada região. Então, região norte é uma região muito popular, ela tem uma festa, né, que é muito popular, que é o Festival Folclórico de Parintins ou a Festa do Boi Bumbá. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Sobre a lenda da morte e ressurreição de um boi. Durante os 3 dias de comemorações, a população festeja por meio de danças e músicas. Nessa região, as comidas típicas são mandioca e os peixes, herança da cultura indígena. Além disso, é uma região rica em frutas deliciosas. Na região Nordeste, em fevereiro, acontece um dos maiores carnavais do país, com muito axé e frevo. Junho é a época das festas de São João,
comemorada com danças, chamadas quadrilhas e com muitas comidas típicas. Delícia! Uma expressão popular muito comum na região é a literatura de cordel, que é o que estamos vendo na atividade de hoje, que é difundida em folhetos ilustrados por meio de uma técnica chamada xilogravura. Além disso, são comuns os repentistas. Centro-Oeste. A celebração mais conhecida na região é a Festa do Divino, que dura 12 dias. Gente que gosta de festejar! As festividades são uma mistura de folias, procissões, celebrações religiosas, shows e apresentações folclóricas. Além disso, é nessa região que fica a capital do país, Brasília, idealizada e planejada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Atualmente é considerado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, principalmente por sua arquitetura. Viva Niemeyer! Sudeste. Essa região tem o maior carnaval do país, com grandes desfiles de escolas de samba em São Paulo e Rio de Janeiro, duas das maiores cidades do país. Além disso, apresenta atrações turísticas o ano todo. Nessa região, ocorre a Feira Literária Internacional de Paraty, cidade que, além de atrair as pessoas para os lançamentos literários, apresenta uma rica arquitetura, parques e reservas ecológicas. Outro lugar que apresenta a história do Brasil por meio da arquitetura é o estado de Minas Gerais, com suas cidades construídas no período colonial. Gente, sabia que nossa região era tão rica em cultura assim? Dá uma passeada no centro de São Paulo, vejam as construções, observem, né? Claro, não vão sair de casa porque nós estamos em quarentena, mas quando tiverem oportunidade de sair, observem as construções, as ruas, a Avenida São João, né? Tem até música falando disso. São Paulo é linda. A gente aqui não explora, porque ela é muito grande, mas a gente tem que explorar a cidade de São Paulo e valorizar a nossa cultura. Sul. Na região sul ocorrem algumas celebrações como a Festa da Uva e a Oktoberfest, que são heranças dos imigrantes europeus. Além disso, a gastronomia da região envolve pinhão, churrasco, chimarrão, bebidas típicas do Rio Grande do Sul. Bom, 4 perguntinhas orais aí. Você já conhecia as informações apresentadas nessas páginas? Qual você achou mais interessante? Que outras características, celebrações e costumes dessas regiões você conhece? Como você observou, a população do Brasil é formada por pessoas e tradições e costumes diferenciados, e todos devem ser respeitados igualmente. O que você acha de morar em um lugar onde tantas culturas vivem em harmonia? Como você acha que isso é possível? Em sua opinião, qual é a importância de conhecer e respeitar as tradições, os costumes e a cultura de outras pessoas de outros povos? Bom, reflitam aí com essas questões, respondam para mim nos comentários, ok? Atenção, enviando a atividade. Essa atividade, eu falei para vocês que eu vou dar um prazo até quinta-feira da semana que vem, tá? Então, vocês vão ter um prazo grande aí para fazer essa atividade. Então, agora, vocês vão ficar com o vídeo explicando como faz a xilogravura. Envie as atividades no Google Sala de Aula. Dúvidas, me chame, ok? Beijo, gente. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? O vídeo xilogravura em isopor, que eu usei as cores primárias, foi um sucesso. Atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer xilogravura em isopor usando tinta preta. Materiais para realizar xilogravura no isopor: bandeja de isopor, lápis, caneta, pincel e tinta preta e uma folha sulfite. O primeiro passo para fazer a xilogravura é fazer um desenho no isopor. Com muita força aqui, ó, faz o vinco. Nesse caso aqui eu fiz um galo. Aquele galo que canta de madrugada e acorda os vizinhos.
já deixei pronto para agilizar o nosso trabalho. Vocês podem fazer o desenho com lápis antes, depois passam a caneta com força, ó, com muita força. Ó. Esse vinco é fundamental para que depois o desenho na folha onde a gente vai imprimir fique claro. Agora vamos aplicar tinta preta em cima do desenho. Folha sulfite, colocar em cima da nossa futura obra. Colocou e vamos passar a mão, como se fosse um ferro de passar roupa. Passando. Imprimir nosso galo agora. Ele vai sair cantando. Ok? Vamos lá. Olha a surpresa. Oh. Oh. Gostaram?